Existe uma técnica muito interessante na fotografia que é o desfoque do fundo. Algumas lentes proporcionam isso, ou seja, quando eu estou, por exemplo, focando nesse primeiro personagem, a lente desfoca a parte do fundo de uma forma bem orgânica, ou seja, a parte superior normalmente fica um pouco mais desfocada do que a parte mais próxima aos pés do personagem. Então existe uma forma mais correta de fazermos isso no Photoshop. Existem diversas técnicas, isso é bem verdade, e entre elas algumas muito simples e que talvez não vão te dar aí um resultado profissional, um resultado realista do que realmente uma câmera poderia fazer desfocando o fundo. Vamos ver então uma técnica interessante e que vai te trazer um resultado excelente. A primeira coisa que eu vou fazer, como sempre, é duplicar a minha foto com o Ctrl J. Foto duplicada, vamos então selecionar o nosso personagem. Você se lembra lá no começo do curso, quando estávamos falando de ferramentas de seleção, de que eu disse e que provavelmente tudo o que você faça no Photoshop vai exigir a seleção de alguma área, de algum personagem ou de algum elemento da sua imagem. E isso é a mais pura verdade. Vamos trabalhar aqui nesse caso com uma ferramenta de seleção que é a Quick Selection Tool. Vou aplicar um zoom e selecionar aqui o meu explorador. Você deve fazer isso com calma, controlando a largura de sua brush, utilizando aí as teclas de abrir e fechar colchete. Caso estoure aqui a seleção, você pode pressionar o Alt e transformar o mais em menos para remover a seleção que fez. Faça com calma. Selecionei então o meu personagem, posso remover aqui o zoom. E agora o que vou fazer é clicar aqui embaixo em Create New Fill e escolher a opção Solid Color. Vou determinar a cor preta. Basta arrastar aqui dentro da paleta de cores em direção ao preto e clicar em OK. Note que uma máscara de preenchimento foi criada. Agora vou selecionar novamente a cópia da imagem, novamente clicar em Create New Fill, só que vou escolher agora um gradiente. Vou clicar no drop down e escolher um gradiente do preto para o branco. E aí eu clico aqui em cima da barra para poder manipular. O que eu quero fazer é puxar um pouco esse preto que está na parte inferior, um pouco mais para dentro, e o branco também um pouco mais para dentro. Com isso, a minha intenção é que aqui na parte inferior eu tenha menos desfoque do que na parte superior. Agora sim, posso clicar em OK. OK também, e o meu gradiente já está aplicado. E aí você vai se lembrar de que quando falamos de máscara, o conceito é: tudo que estiver branco aparece e tudo que estiver preto não aparece. Justamente o que queremos, um desfoque aparecendo somente na parte de cima. E aproveitando o gradiente para que de uma forma orgânica ele vá sumindo à medida que vai se aproximando da parte inferior. O próximo passo então agora é clicar aqui na aba Channels, selecionar uma dessas layers, pode ser qualquer uma, vou selecionar a layer Blue, por exemplo, e vou arrastá-la para a opção New Layer. Vou duplicar essa layer. Agora fiquei com a layer chamada Blue Copy. Vou dar um duplo clique e vou renomeá-la para Desfoque. Perfeito, já tem então o desfoque aqui, que é justamente a área que criei, preparada para interferir diretamente no efeito que vou aplicar. Vou voltar então à aba Layers, vou desmarcar a visualização aqui da primeira e da segunda Layers, justamente as layers de preenchimento e a de gradiente. Vou selecionar a minha imagem, então vou clicar em Filter, Blur e na opção Lens Blur, que é um tipo de blur específico para lentes. Uma outra área do Photoshop é aberta e agora que vem a grande magia. Observe aqui em Source que eu posso clicar no drop down e eu localizo justamente o desfoque, que foi aquela área que criei utilizando o gradiente. Quando eu clico em desfoque, note então que o desfoque aplicado fica muito mais natural. Eu tenho então um desfoque maior na parte superior e conforme ele vai se aproximando aqui da parte de baixo, o desfoque vai sumindo, o que me dá uma sensação muito mais realista da aplicabilidade desse efeito. Vamos clicar em OK e pronto, nosso trabalho está finalizado. Essa é uma das formas de aplicar o desfoque no fundo de uma imagem. Existem diversas outras técnicas, mas essa é bem interessante e simples. Você pode utilizá-la em diversos projetos para dar uma característica bem interessante aos seus trabalhos.
Agora, o que você também pode fazer é dar um desfoque integral em todo o fundo. E o procedimento é bem parecido. Vou duplicar a minha layer, Ctrl J, e vou selecionar aqui o meu personagem, utilizando novamente a Quick Selection Tool. Aquilo que estourar, você já sabe, pressione um Alt para remover a seleção. Vou diminuir o zoom. E agora você pode fazer o seguinte, observe que o meu personagem está selecionado. Eu vou aplicar um atalho para inverter a seleção, que seria o Ctrl Shift I. Note que agora toda a minha borda também está marcada, deixando a entender que a minha seleção foi invertida. Então eu posso clicar diretamente em Filter, na opção Blur, e escolher um tipo de Blur. Vou escolher, por exemplo, Gaussian Blur. E note que o meu fundo já está bem desfocado. Eu posso controlar isso na minha guia deslizante, na opção de Radius, descendo um pouco mais ou aumentando o meu desfoque. Isso fica a seu critério. A partir daí eu posso clicar em OK, pressionar o Ctrl D e já tenho o meu desfoque feito em toda a imagem, com exceção do meu personagem. Imagem com desfoque, vou tirar a visualização, imagem normal. Com desfoque, normal. Isso vai depender do tipo de projeto que esteja querendo realizar. Existe ainda uma outra forma de desfoque que também é muito utilizada. Nós vimos agora há pouco a utilização do blur. Agora vamos falar do pixelado. Eu garanto que você já viu muito disso em filmes ou até mesmo em fotografias. Digamos que eu queira, por exemplo, preservar a visualização do rosto dessa personagem central. Eu vou duplicar a minha camada, Ctrl J, e vou fazer uma seleção. Posso utilizar, por exemplo, a Lasso Tool para fazer uma seleção que na verdade nem é muito precisa. Vou apenas circular aqui o rosto da minha personagem. Com isso feito, eu clico em Filter e vou escolher a opção Pixelate. Existem várias formas. Uma delas é a Mosaic. Note como o rosto da personagem agora já perde totalmente o foco. E você também pode controlar a quantidade de pixels aqui nessa guia deslizante para deixar da forma como deseja. Vou clicar em OK, Ctrl D para desfazer a seleção e pronto. Agora ninguém mais consegue visualizar o rosto da personagem central da imagem. Temos aqui o efeito aplicado e tirando a visualização, a foto original. Existem outras opções. Vamos retornar, vamos dar um Ctrl Alt Z para voltar 2 passos. Vou clicar em Filter, novamente em Pixelate e vamos olhar outras opções. Por exemplo, Crystallize. Tem um tipo de desfoque interessante, onde também posso aumentar ou diminuir na guia. Vamos testar mais um, Pointilize. Também interessante, porém não muito comum de se ver por aí. Acho que o mais comum realmente é o Pixelate na opção Mosaic.